Mas o fato é que o capelão, e aí é importante, por isso que o curso ele abrange muito mais do que só a capelania. Porque isso vale para todo pastor, todo líder de ministério, um presbítero, um diácono, ou seja, pessoas que têm acesso a informações por conta da questão religiosa que eles têm envolvida. E aí, para que vale isso? Você foi chamado lá pelo juiz para depor. O que você deve fazer? O que você deve fazer dentro dessa audiência? O que você deve fazer? Como que você deve se comportar? Tem diferença se o depoimento é num processo civil ou num processo penal? A gente vai ver que tem, e é o que a gente vai mostrar agora. Primeira coisa, é crime revelar segredo. Preste atenção. Revelar alguém sem justa causa, Código Penal, artigo 154. Revelar alguém sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem. Você tomou ciência e está revelando sem justa causa por conta de alguma questão que você teve, chegou ao seu conhecimento em razão do seu ministério ou do seu ofício, certo? E essa revelação vai causar dano a alguma pessoa. Qual é o crime? Qual é a pena desse crime? Detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Vai para a cadeia, sendo honesta? Não vai, por conta dessa pena que é muito baixa, e aí você tem as substituições penais. E aí somente se procede mediante representação, significa que você precisa, só responde esse crime, se você, dentro desse quadro, essa pessoa que se sentiu ofendida, que sentiu, vamos dizer assim, né, que teve o dano, vai levar você e fazer essa, entre aspas, essa denúncia, essa representação, para que você responda judicialmente. Mas o fato é que é crime se sem justa causa você revela um segredo, cuja revelação, cuja revelação, ou seja, torna público, e essa publicidade produz dano a outrem. E aí, não é justa causa o fato de a testemunha que tem os sigilos ter sido intimada para depor. Ou seja, diante do juiz você pode estar cometendo um crime. Porque não é uma justa causa você simplesmente o juiz chamar para depor e você ir lá e falar aquilo que você sabe sobre esse assunto. Isso é importante. Você já ouviu falar de fofoca na igreja? Se você já ouviu falar de fofoca na igreja, você vai saber de muitos e muitos irmãos que cometem esse tipo de crime. Pastores, presbíteros, diáconos, porque revelam, sem justa causa, aquilo que tiveram conhecimento por conta do cargo, do ofício, do ministério que desenvolve. Superar essa questão, que é um crime, revelar o segredo, a gente tem que avançar. Avançar para quê? Para suspensão do sigilo. E aí no livro a gente fala bastante disso, mas para ficar mais claro e mais fácil para quem está acompanhando agora a nossa maratona. Na prática, então como eu faço para que as coisas que as pessoas me contam, eu tenha já, vamos dizer assim, prevendo que podem ser questões que eu vou ser obrigado a depor por elas, ou questões que são muito caras, que são muito drásticas e eu vou acabar tendo que expor isso de alguma forma para alguém. Como que eu faço para suspender esse sigilo? Como que eu faço? E aí entra essa questão dos aconselhamentos. Eu prevejo isso nos meus aconselhamentos. Eu informo antes do aconselhamento acontecer que eu vou suspender o sigilo caso o segredo que a pessoa me conte atente contra a vida ou contra a honra de uma outra pessoa. Ou seja, como que eu faço isso? Eu informo oralmente para a pessoa que está indo se aconselhar comigo. Eu posso pegar um documento, escrever essa informação, colocar essa informação no mural da igreja, colocar no boletim da igreja, colocar na porta do gabinete pastoral. Olha, eu não estou comprometido com o sigilo de informações que estejam relacionadas com a vida ou a honra de uma outra pessoa. Ou seja, você está avisando que você vai revelar esse segredo. Quando você faz isso, quando você avisa que vai revelar esse segredo, o que acontece? Você está suspendendo o sigilo. Ou seja, você não comete o crime que está previsto no Código Penal. Joia. Código de Processo Civil. Qual é o que está previsto no Código de Processo Civil? Eu vou ler e vou passar rapidamente porque eu faço um quadro comparativo. A testemunha não é obrigada a depor sobre fatos cujo respeito por estado ou profissão deva guardar sigilo. No processo civil você não é obrigado a depor sobre esses fatos. Como é no processo penal? Artigo 207 do processo penal. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se
desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. Desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o testemunho. Então, a gente fez um comparativo. Processo civil, processo penal. No processo civil, você não é obrigado a depor, mas se quiser depor como testemunha, você pode. Lembrando, com cuidado do crime do Código Penal. E no processo penal? Se no processo civil você não é obrigado a depor, no processo penal você é proibido de depor. Não é que você não é obrigado, você é proibido. Salvo se você for desobrigado pela pessoa que te prestou essa informação sigilosa e, se autorizado, mesmo assim, você não é obrigado a depor. Então você tem dois quadros diferentes. Um você não é obrigado, mas se quiser, pode. O outro você é proibido. Salvo se a pessoa que te contou o segredo disser que você pode depor, mas mesmo se ela te disser, você não é obrigado a fazer. Perceba como é diferente as duas questões. E aí, o que você faz diante do juiz? Antes de responder as perguntas do juiz, você deve, quando for qualificado, né, seu nome, RG, onde você mora, etc. Você fala, olha, juiz, eu atuei como capelão nessa situação, nesse caso específico, e por isso eu vou resguardar o direito na norma processual de não produzir o depoimento. É assim que você se comporta. Foi chamado para depor diante de um juiz. O que eu faço? Digo que não vou depor porque eu sou capelão. Mas eu digo isso por escrito? Não, eu vou lá no fórum para fazer a qualificação como testemunha. Você tem que atender a intimação do juiz. Você vai lá e lá diante do juiz você faz esse processo de dizer: eu tive conhecimento dessa situação em razão específica de um trabalho de capelania que eu fiz, em razão do ministério, do ofício que eu exerço, e por isso eu vou me manter em silêncio sobre essas questões. Compreendido, pessoal? Compreendido? Isso tem a ver com relacionamentos éticos com a equipe de trabalho que você tem e relacionamentos éticos com assistido. Os depoimentos processuais, essa questão de aconselhamento tem interligação com os relacionamentos éticos. E aí eu faço uma outra pergunta para vocês. Vocês querem uma maratona sobre esse tema? Relacionamentos éticos? A gente pode fazer uma maratona nos mesmos moldes que eu já expliquei para vocês.